Oiê, tá começando mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre viagem. Eu sou a Bárbara Pereira e hoje eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes do meu intercâmbio de inglês em Oxford, na Inglaterra. Mas eu não vou fazer isso sozinha, porque quem tá aqui comigo para participar desse episódio é a Fernanda, que estudou comigo na escola e fez o intercâmbio comigo. Oi, gente, tudo bem? Oi, Fê, muito feliz que você tá aqui comigo. E aí, você que tá nos escutando, o episódio de hoje vai contar com a participação de alguns seguidores que mandaram perguntas pra gente lá no Instagram. Então, se você curte esse tipo de interação aqui no podcast, conta pra mim que eu posso trazer isso mais vezes, tá bom? Mas então, pra gente começar, queria começar primeiro agradecendo a sua participação, Fê. E eu acho que vai ser muito legal a gente poder relembrar essa viagem que foi muito gostosa e muito importante pra gente, né? Eu sinto que o intercâmbio foi, tipo, um divisor de águas. Pelo menos na minha vida, eu acho que pra você também deve ter sido, sabe? Tipo, um momento de amadurecimento, uma experiência mais independente. Então, eu acho que vai ser muito legal. Sim, total. Pra mim também. Abriu muito a cabeça. A gente foi muito nova, né? Então, abriu muito a cabeça muito cedo, assim, de um mundo completamente diferente do que a gente vivia. Foi muito importante pra mim também. Isso, inclusive, tem relação com a primeira pergunta. Então, vamos escutar o que a Sofia quer saber. Oi, Bárbara, tudo bem? Meu nome é Sofia, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, e eu tenho 20 anos. Para o episódio de hoje do podcast, eu gostaria de saber em que momento da sua vida você fez o intercâmbio para Oxford. Se você foi no colegial, na faculdade, ou se você escolheu fazê-lo durante as férias de algum ano. E é isso. Muito obrigada e um super beijo. Então, a gente foi para esse intercâmbio no nosso terceiro ano, né, do colegial, ali em julho. Então, faltava 6 meses para a gente se formar. E eu lembro que foi uma decisão muito do nada, né? Tipo, a gente tava pensando, vamos fazer viagem de formatura? Só que o nosso grupo de amigos da escola tava meio na confusão. Vai para lá, não vai para lá? E aí a gente virou e falou, por que a gente não faz o intercâmbio? Eu acho que talvez essa ideia tenha vindo até dos nossos pais, né? Eu não sei, você lembra? Nossa, eu não lembro direito. Eu lembro que foi uma coisa muito... Foi meio que assim, nosso grupo não queria nem ir pra Cancún, nem ir pra Porto. Aí a gente virou uma pra outra e falou, vamos fazer intercâmbio? Não sei de onde surgiu essa ideia, mas a gente resolveu assim. Tipo, alguma coisa a gente tem que comemorar. E aí o nosso intercâmbio, então, foi no período da escola, né? Então a gente tava no terceiro ano do colegial, a gente tinha... Você fez aniversário lá, não fez? Porque a gente foi em julho, você fez aniversário lá. Então foi no ano que a gente fez 17, né? No ano que a gente fez 17. Faltava um mês pra eu fazer aniversário, então eu ainda tinha 16 anos. E a maioria das pessoas, né, do grupo que foi com a gente, tinha ali mais ou menos, né, 16, 17 anos. Era tudo mais ou menos a mesma idade, né? Era. E aí a gente, no fim, a gente fechou um intercâmbio que era para 4 semanas. Então eram 3 semanas de estudo na cidade de Oxford. E aí depois tinha uma semana de passeio por Paris. Você já conhecia lá, não conhecia? Já. Os dois países? Já, eu tinha ido para Londres e para Paris um ano antes, assim, da gente ir. E eu tinha ido com meus pais e tal. Mas eu acho que a experiência de intercâmbio é completamente diferente do que você ir conhecer a cidade, visitar. Foi muito diferente. Foi por isso que eu topei ir para essas cidades. Eu lembro da gente comentando sobre isso também. Qual seria o destino e tal. Eu nunca tinha ido para a Europa, foi a primeira vez que eu fui. Eu acho que também era um dos motivos que eu queria muito escolher algum lugar da Europa e não, às vezes, Estados Unidos ou outro país, porque eu nunca tinha ido para lá, então foi muito legal. E você falou, assim, que você voltou, são estilos de viagens diferentes. Eu voltei para Oxford alguns anos atrás, voltei para Oxford e voltei para Paris. E foi outro estilo de viagem mesmo. Então, a experiência que a gente teve foi muito de tipo universitário, sabe? Sim, tipo isso, sim. né? É muito diferente, muito. Oi, Bárbara. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou estudante de jornalismo e moro em Natal, no Rio Grande do Norte. A minha pergunta é, o seu intercâmbio ele foi por agência ou por conta própria? Como é que funcionou esse processo do planejamento? Muito obrigada, tá? Adoro o podcast. A gente foi por uma agência que chama Experimento e foi a melhor decisão que a gente fez. Porque a agência dá todo o suporte pra gente. Assim, eu não tive nenhum problema, a gente não teve nenhum problema. Eles explicam certinho, explicam pros pais também. Organizam tudo. Foi a melhor decisão, assim. E
E é uma boa agência, muito boa mesmo. Assim. Sim, ela é super bem conceituada. Se eu não me engano, ela tem, inclusive, filial em outros países. Ela é, tipo, bem importante, né, nessa parte de intercâmbios. Sim. Depois eu fiz outro intercâmbio com ela, inclusive. Ah, é? Foi para Nova Zelândia, não foi? O seu outro intercâmbio? Foi. Ah, eu não sabia que você tinha feito com esse experimento. Que legal! Eu fui com experimento também. Que é maravilhoso. Não, e eu acho que o fato da gente ter ido também com agência foi muito importante, principalmente porque a gente era menor de idade. Então, assim, Sim. a gente não tinha experiência viajando sozinha, a gente não sabia como fazer as coisas. Então, muitas vezes, a gente precisava ter o suporte dos monitores que estavam acompanhando a gente, né, dos adultos que tinham ido junto. Então, fazer com a agência foi a melhor decisão. Sim, até pela documentação também, né? A gente não dá pra ir sozinho, assim, menor de idade. Olá, me chamo Bianca Veloso, sou estudante de jornalismo, tenho 19 anos e atualmente moro em Campinas. As minhas duas perguntas são se você foi através de algum programa de intercâmbio e também como que é a questão de moradia. Então, a gente foi através de um programa, que nem a gente mencionou, foi esse programa que era 3 semanas de estudo em Oxford e 1 semana de passeio em Paris. E a questão da moradia, a gente ficou num quarto individual, então cada um tinha o seu próprio quarto, assim, o seu espacinho, só que era uma casa compartilhada, então tinham 6 pessoas para 2 banheiros e uma cozinha também compartilhada com outro chalé, digamos assim, né? Junto com esse programa, tinha a parte da alimentação que também era inclusa, então a gente não tinha que se preocupar com ficar comprando comida de fora ou ter que cozinhar, porque era tudo incluso, café da manhã, almoço e janta. Tudo bem que a janta era bem cedo, né? É verdade, tem isso, né? Era bem cedo, mas deu pra se virar. A gente se adapta, né? Era só um mês, então não era para sempre, né? E aí, essa alimentação a gente fazia tudo no refeitório da universidade. A gente esqueceu de falar isso, inclusive, né? Que a gente foi para esse programa para estudar inglês, mas era tipo uma empresa que dava aulas de inglês dentro de uma universidade. O nome da universidade é Oxford Brookes University. Então a gente foi para lá fazer o programa de inglês, deve ser tipo um inglês intensivo, né, que eles tinham dentro da faculdade. Então a gente fazia todas as refeições dentro da faculdade também, né, no refeitório mesmo. É bem experiência típica de estudante que a gente vê em filme, né, a galera indo no refeitório bandejando. Inclusive os chalés também eram dentro da faculdade, né, era tudo lá dentro. Afastadinho assim, a gente tinha que andar um pouquinho, mas foi bem tranquilo. E também porque Oxford é uma cidade muito universitária, né? Então, tipo, é só estudante por lá. Então, era muito pertinho, né? O lugar onde a gente dormia e o lugar onde a gente ia estudar. Oi, Bárbara, tudo bem? Eu sou o Augusto, tenho 27 anos e sou de Tefé, uma cidade a cerca de 523 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas, né? Então, é tipo o interior do estado onde eu moro. E a minha dúvida é o seguinte, como é que foi a tua adaptação, tua experiência em relação à adaptação na estadia lá onde você ficou? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho aí, tá bom? Grande abraço. Pelo fato da nossa estadia ser, assim, mais prolongada, então a gente ficou 3 semanas, né, dentro desse campus universitário, a gente teve que levar toalha, lençol, esses itens básicos pra gente ficar dormindo ali no dormitório. Eu acho que, inclusive, eles até disponibilizavam algumas, a gente falou, né, tipo uma mantinha, um edredomzinho, mas as próprias pessoas, né, levaram isso. Acho que, inclusive, era uma instrução da empresa, né, da Experimento, pra gente levar esses nossos itens pessoais. Até porque quando a gente chegou lá, os edredons não pareciam muito limpos, assim. Pois é. Parecia meio com um ácaro. Mas a gente também foi em julho, né, era verão, então, assim, não que fosse, assim, um super calor, mas dava pra... Não precisava de um baita de um edredom, né? Então, isso já era mais tranquilo. E teve uma coisa que a gente teve que fazer lá, que a gente, assim, ainda não estava acostumada, né? Porque a gente era mais nova, que foi lavar roupa, né? A gente tinha que lavar a roupa, tinha que lavar as toalhas, tinha que lavar o lençol. Nossa, eu nunca tinha lavado nada na vida, assim. Foi eu muito também. doido. Foi. Eu lembro de ligar pra minha mãe perguntando: mãe, eu posso misturar vermelho com azul?
Verdade. Aí eu lembro que tinha era perto do nosso dormitório, tinha tipo uma casinha, né? E aí nessa casinha tinha ali uma máquina de lavar e a secadora, que é uma coisa muito comum. Eu não sei, pelo menos assim, aqui em casa a gente não coloca as roupas pra secar na secadora. Você também? Aqui também não. A gente deixa Pendura no varal, exatamente, pendura no varal. Só que lá é uma coisa muito comum você colocar a roupa na secadora. Então a gente colocava ali pra lavar na máquina de lavar e depois colocava na secadora também. Uhum. Até porque a gente nem tinha varal, né? Então era É verdade. que a gente tinha. Eu lembro que assim, o nosso quarto, ele tinha uma cama, uma mesinha bem pequenininha e um armário, e ele tinha também uma pia. Ele tinha uma pia. Então, Era assim, ótimo, era muito boa, porque algumas coisas eu lavava naquela pia. Então, tipo, às vezes eu lavava meia, calcinha, eu lavava as coisas na pia mesmo. E era bom que a água de lá é filtrada, né? Da torneira. Então a gente enchia a garrafinha pela pia. Nossa, eu não lembrava disso. A gente enchia a garrafinha pela pia, eu lembro. Gente, que legal. Não lembrava disso. Eu lembro que, assim, a nossa cozinha, ela era compartilhada, e eu não tenho muito na minha memória da gente comprar coisa. A gente comprava coisa pra deixar, tipo, ali pra dividir? Não, né? Não, a gente comprava mais besteira, assim, de chocolate, mas assim... Pizza. Entre a gente, pizza, essas besteiras. Porque a gente também era pensão completa, né? Então a gente comia tudo, tipo, tava tudo incluso, né? Não precisava ficar pedindo muita coisa. Olá, ouvintes do Por Onde Andei, meu nome é Vitória, eu tenho 22 anos, sou de Bauru e faço jornalismo na Unesp. Bom, a minha pergunta é, Bárbara, como que você fez para estar no país legalmente, digo, em relação a documentos, né? Foi exigido muito documento de você? Foi muito burocrático? Até mesmo em relação a visto, né? Se teve a necessidade de ter um visto, ou se você só pegou o passaporte e foi e deu tudo certo? Para fazer o intercâmbio, a agência explicou pra gente que a gente precisava levar, então, o RG, o passaporte. A gente levou com a gente uma carta de confirmação do intercâmbio, que era tipo uma carta da própria Experimento, falando que a gente estava indo estudar. E uma coisa muito importante, além disso, né? Uma autorização para viajar sozinho. Inclusive, eu estava relembrando isso esses dias com meu pai, a gente precisou, assim, assinar em cartório o pai e a mãe. Você lembra disso? Nossa, não lembrava. Eu também não lembrava disso, porque a gente era menor de idade, estava indo fazer uma viagem para o exterior, então precisava ter essa autorização dos pais, né? Você já tinha viajado sozinha? Antes disso, já. Eu tinha ficado um tempo na casa de uma amiga em Austin, no Texas, dos Estados Unidos. Ai, que legal. E aí meus pais voltaram antes e eu acabei ficando por lá. Uhum. E aí teve que ter essa autorização para voltar pro Brasil sozinha, né? Mas foi bem tranquilo, assim. Foi acompanhado das aeromoças, enfim, mas é a mesma autorização. E no nosso caso, como a gente também tava com o tipo, monitores da Experimento, a gente tava o tempo todo acompanhado. Então, eles estavam fazendo toda essa vistoria de documentos, tava super organizada nessa questão. Então, realmente, assim, não é somente o passaporte. Como a gente era menor de idade, precisou também dessa autorização para viajar sozinho. E precisou também dessa carta de confirmação do intercâmbio que a própria agência, né, do intercâmbio emitiu. E eu lembro que o RG também pediram. Eu acho que você esqueceu o RG, não foi? Então, a questão do RG, já vou até adiantar uma das perguntas que é sobre perrengue. Essa questão do RG, eu fui até perguntar pro meu pai qual que foi a treta. O que ele me explicou? O meu passaporte, ele foi uma leva de passaportes que não aparecia a filiação. Então, eles não colocavam o nome do pai e da mãe no meu passaporte. Quando eu fui, isso foi assim um curto período de tempo, o Brasil emitiu o passaporte sem colocar nome de pai e de mãe. Aí o que aconteceu? Quando você faz uma viagem para o exterior, você realmente não precisa levar o RG. Então, por isso, né, justamente por isso, eu não levei o meu RG. Quando eu cheguei lá, a moça do próprio guichê, assim, do check-in, ela viu meu passaporte e falou assim, olha, aqui não tá escrito de quem que você é filha. E na carta de autorização para viajar sozinho, falava, Antônio Carlos e Valéria, que são os meus pais, falava que era pai da Bárbara, só que não tinha uma outra forma de comprovação. Então não tinha essa informação no passaporte, eu tava sem o meu RG, e aí ficou aquela situação assim, o que a gente vai fazer?
Como a gente chegou muito antes no aeroporto, a gente chegou assim horas e horas antes, porque era um dia, a gente foi na época da Copa do Mundo, lembra? Lembro. Então a gente tinha combinado assim, vamos chegar com calma lá, faz todas essas coisas, e aí depois a gente ia almoçar com as nossas famílias, né? A minha família e a família da Fê. Só que teve toda essa treta, e aí eles falaram assim, não, vamos, a moça do check-in liberou a minha entrada, se não me engano foi alguma coisa assim, ela liberou a minha entrada, só que ela falou assim, tenta entrar logo pra você já garantir que vai ficar lá dentro. Então, no fim das contas, a gente nem almoçou com os nossos pais, eles comeram sozinhos lá fora, mas aí eu consegui entrar. Então, assim, se ela realmente batesse na tecla que precisava do RG, eu daria tempo de voltar para minha casa, pegar o RG e voltar pro aeroporto, sabe? Isso ia dar certo. Mas foi uma confusão mesmo. E aí, hoje em dia, se você for ver os passaportes, eles já voltaram com essa coisa. Então, eles mostram de quem que você é filho. Então, tem essa informação hoje. Pelo amor de Deus, né? Pra não ter... Um desespero, né? Você quer embarcar e a gente sendo menor de idade, tipo, a gente não sabia se virar direito, então não queria nenhum problema. Eu andava com a documentação na carteira, assim, não era... Exato, a gente era praticamente criança, sabe? A gente não sabia muita coisa, então foi um micro perrengue, mas que foi resolvido. Ainda bem, graças a Deus. O meu nome é Andresa Galdeano, tenho 27 anos, sou jornalista e moro em São Paulo. Bárbara, eu gostaria de saber qual era o seu nível de inglês quando você fez o intercâmbio. Se você foi lá apenas para aperfeiçoar o idioma ou se você ainda era iniciante. Quando a gente foi para lá, naquela mesma época, eu fazia um tipo de aula de inglês na nossa escola que se chamava High School. Então a gente tinha aulas de inglês, aulas que geralmente a gente tem na escola, então português não, né, a louca, mas tipo, matemática, história, geografia, a gente tinha essas aulas, só que essas aulas eram totalmente em inglês, com professores nativos. Eu fiz esse programa, né, de high school na escola, então quando eu fiz o intercâmbio, eu tinha um nível bom de inglês, eu conseguia me virar bem, então eu acho que assim, o intercâmbio para mim foi mais uma oportunidade de ter, tipo, independência, de eu conseguir aprender a me virar sozinha, para eu estar em contato com pessoas de outros lugares, conhecer, porque a gente conheceu muita gente, né, de outros países, do que necessariamente, assim, eu vou para aprender inglês, né? Sim, eu tenho a mesma sensação. Eu não fazia o high school, né, porque eu acabei entrando depois no colégio, mas eu fazia cultura inglesa, então um mês foi mais pra gente aproveitar o momento, assim, as aulas de inglês, claro que ajudava, porque a gente conversava muito com as outras pessoas de outros países, abriu muito a nossa cabeça em questão de amadurecimento, mas a questão do inglês eu acredito que não mudou muito não, em um mês. Eu também acho, é um período muito curto, né? O que é muito bom é que, assim, você acaba praticando o tempo inteiro, porque, assim, a gente tinha aula todos os dias, então eram 3 horas de aula por dia, e a gente ficava em salas que tinham pessoas de várias nacionalidades, então você conversava com pessoa que tinha um sotaque de um lugar, uma pessoa que tinha um sotaque de outro lugar. Então tinha gente, por exemplo, da Espanha, eu lembro de ter gente da Rússia, da Grécia, era assim, do mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que a melhor coisa que, assim, o maior aprendizado do intercâmbio não foi necessariamente o inglês. Eu não acho que a gente voltou falando assim, agora a gente é fluente. Eu acho que foi mais pela oportunidade, assim, nossa, conheci tanta gente de tanto lugar diferente. Claro que a gente praticou muito, né, óbvio, porque era inglês o tempo todo. Mas eu acho que um mês é pouco pra gente conseguir voltar fluente, falando assim, agora eu sei, sabe? Foi mais a questão da experiência do intercâmbio em si, foi muito bom. Eu sou a Lucy Maura, tenho 20 anos e sou da cidade de Tabocas do Brejo Velho. Atualmente eu faço curso de fonoaudiologia. Eu gostaria de saber mais sobre os custos do intercâmbio e como foi a sua organização financeira durante esse período. Eu acho que o primeiro fator
importante sobre essa questão dos custos é a gente lembrar que nós estávamos na escola, né? Então, primeiro de tudo, a gente não arcava com as nossas próprias despesas, assim, não é como se a gente fizesse um intercâmbio com o dinheiro saindo do nosso bolso, né? A gente também tem noção de que a gente foi 100% bancada pelos nossos pais para fazer esse intercâmbio. Então, tudo que a gente estava gastando ali foram os nossos pais que estavam disponibilizando. Então, não teve muito uma organização financeira da nossa parte, né? A gente não falou assim, não, eu, Bárbara e a Fernanda ficamos tanto tempo juntando dinheiro para fazer essa organização, para fazer o intercâmbio. A gente teve a oportunidade porque os nossos pais se dispuseram, e aí eles que arcaram com os custos. Muito obrigada, pais. Sim. Obrigada. Então, a gente também temos que lembrar que estamos falando de um intercâmbio que aconteceu em 2014. Então, tem aí 7 anos. Gente do céu, 7 anos esse intercâmbio. Muito tempo. Nossa. Parece que foi 3 anos atrás. Pois é. E foi, eu fui até pesquisar esses valores, porque eu realmente não sabia de cabeça, e eu encontrei nos arquivos do meu pai, que ele tem todas essas coisas organizadas, que o intercâmbio saiu R$18 mil. Então, nesse valor estava incluso a passagem aérea, então a nossa passagem de São Paulo até a Inglaterra e também a França. Deslocamento terrestre, então a gente fez várias mini viagens, digamos, né? Então a gente foi para algumas cidadezinhas próximas, de vez em quando a gente ia para Londres, todas essas coisas eram com um ônibus que a agência do intercâmbio tinha disponibilizado para a gente. Então, esse deslocamento terrestre também estava nesse valor. A hospedagem, claro, então a hospedagem, o tempo que a gente ficou ali dentro da universidade, a alimentação, que nem a gente mencionou, as aulas. E também estavam inclusos alguns passeios, porque, que nem a gente disse, a gente ficou 3 semanas estudando, mas teve uma semana de passeio por Paris, né? As bonitas em Paris. Pois é. E aí em Paris tinham alguns passeios que a gente fez que estavam inclusos, né? Então a gente foi pro Palácio de Versalhes, a gente subiu a Torre Eiffel, a gente foi na Disney de Paris, que foi muito legal. Então, alguns passeios também estavam inclusos. A gente foi no parque do Harry Potter, lembra? Não no parque, verdade. Nos estúdios. Os estúdios, verdade. Nossa, muito legal aquele passeio. E lembrando que em Paris a gente também ficou numa universidade, né? É verdade. Ficou numa acomodação, numa universidade, eu não sei se era de gastronomia, porque eu também não que lembro. A nossa alimentação lá era muito melhor que a de Oxford, eu lembro bem. A questão da alimentação de Oxford, eu não sei se você lembra dessa parte, mas é porque eles têm costumes de alimentação muito diferentes da gente. Então eu lembro que você ia pegar, por exemplo, arroz, você não podia pegar batata. Então, assim, tipo, como assim? Eu não posso comer arroz e batata, sabe? Tinha essas coisas... Você lembra que você tinha que escolher? Nossa, eu não lembro. É que eu sempre pegava macarrão. E eu focava no macarrão. Eu lembro que a comida não era dos melhores, tanto que eu vivia brincando com os meus pais que eles tinham me mandado para um spa pra eu parar de comer, sabe? Porque assim... Porque a comida não era das melhores, a gente vivia brincando que a comida era tenso lá, né? Eu lembro que a gente colocava ketchup em tudo pra dar um saborzinho. Mascarar o gosto da comida. Eu acho que, assim, a melhor refeição era o café da manhã. Porque, às vezes, tinha, tipo, waffle com Nutella, sabe? Umas coisas assim. Aí a gente até gostava um pouco mais, sabe? A gente aproveitava pra encher a pança. A pança. Café da manhã. E aí nessa acomodação, você falou na acomodação de Paris, eu lembro que era uma residência estudantil mesmo, então era assim, eu acho que além da gente deviam ter outros universitários, sei lá, estudantes da escola, não sei, mas era só estudantes, não era um hotel, né? A gente não teve contato com esses estudantes em Paris, né? Em Oxford a gente teve, mas em Paris foi só pra gente dormir mesmo. Até porque em Paris a gente ficava o dia inteiro fora, né? A gente saía para passear, então era outra pegada, né? Eu vi aqui que em Paris a gente tinha o café da manhã e tinha o jantar. Mas você me lembrou de outro ponto. O jantar tem essa questão do horário, né? Que nem você falou, a mesma coisa em Oxford. Então, muitas vezes a gente queria sair, aproveitar, às vezes, até a noite e o jantar, como que a gente vai fazer, né? Eu tenho na memória da gente jantar fora algumas vezes. Então, comer em restaurante na rua porque queria aproveitar, sabe? Sim, sim.
O jantar, se eu não me engano, era assim, 5h30, 6 horas da tarde. Pra isso já era nosso horário de janta, mas pra gente não dá pra comer esse horário. Então, e ainda mais no verão, que tipo, o dia dura mais tempo, né? Fica dia até mais tarde. Gente, 5h30 você tá tomando lanchinho da tarde, você não tá pensando no jantar, né? Sim. Você ainda tá na rua passeando, então isso foi uma coisa que a gente estranhou, mas aí a gente se virava, às vezes jantava lá, às vezes comia alguma coisa fora. Então, sim, foi bem adaptável, assim, a gente super se virou. Com certeza. E ainda falando sobre essa questão do preço, né, que a gente pagou, a gente também tem que lembrar mais um ponto que, como foi em 2014, assim, o valor das moedas era completamente diferente. Quando eu fui para lá, foi a primeira vez que eu tava indo pra Europa, né? Então, assim, eu tinha na minha cabeça que a Europa era muito caro, e o euro tava R$3,50 naquela época. Quanto que é o euro hoje? Deve ter o quê? Uns R$7? 7 e pouco, eu acho. Então, olha a diferença, como a gente tava com outra visão, né? A Libra mesmo, que sempre foi um pouco mais cara, era R$4,10, 12 centavos mais ou menos, o dólar era 2,30 e poucos. Então é completamente diferente da realidade que a gente tá hoje em dia, né? E mesmo assim, naquela visão, a gente fazia cálculo na cabeça e ficava pensando, quanto que isso daí vai dar em reais, porque vai ficar caro, não sei o quê. Nossa, a gente mal sabia que tava... que tava ótimo o preço. Ótimo, Se a gente soubesse, teria comprado muito mais. Nossa, e fora que agora o valor do intercâmbio em si deve estar muito mais caro, né? Nossa, com certeza. Além da Libra. Porque se eu não me engano, eu posso tá falando coisa errada, mas se eu não me engano, o valor desses 18 mil que eu mencionei, ele é, na verdade, um valor já convertido. A gente pagava o valor em dólar, porque a gente comprava a passagem em dólar e o programa em dólar. Então, assim, se fosse esses 18 mil, só que voltar para dólar, a gente fosse converter agora, ia ser 30, 40 mil reais, né? Então realmente a questão da moeda fez total diferença, assim. A gente fez num momento que estava bom. Sim, fez na hora certa. E aí, como a gente passou bastante tempo lá, né, considerando assim, 3 semanas em Oxford e 1 semana em Paris, a gente não conseguia levar só dinheiro moeda, né, papel. A gente também fez um cartão de débito, se eu não me engano, né, um cartão de débito internacional. Então, quando a gente precisava sacar alguma coisa, a gente ia num caixa e conseguia sacar esse dinheiro, ou até mesmo passar o cartão nos estabelecimentos. Então, eu lembro que isso foi uma coisa que ajudou bastante. Sim, a gente só usava ele, assim. Eu lembro de só usar esse cartão. Porque como é uma viagem muito grande, não tem como você levar o dinheiro em papel inteiro. Não tem como, né? Então, o cartão realmente faz muita diferença. Porque geralmente cartão para viagem, né, tem taxas, tem conversão, e aí você tem que pagar para o banco, não sei o quê. Mas no nosso caso, valeu muito a pena. Ainda mais porque depois a gente foi para Paris, né? E era em euro, então não tinha como ficar andando com Libra, euro. Então a gente passava no cartão, que aceitava os dois. Oi, meu nome é Dielen, eu tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo e moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Bárbara, durante o seu período de intercâmbio, você passou por algum perrengue? E como você fez para superar essa dificuldade? Eu acho que, assim, o primeiro perrengue que eu passei foi logo esse do RG na ida, né? Pra dar um susto antes de começar a viagem. Mas eu lembro de outro, Fê, que eu e a Fernanda ficamos no mesmo chalé ali, né? Na mesma casinha. E eu lembro que teve um dia que tocou o alarme de incêndio. Eu não lembro se foi ou de manhãzinha ou à noite, já quando a gente tava dormindo, mas eu lembro de todo mundo descer de pijama ali pra fora, porque assim, dá um medo, né? Você não sabe o que é que tá acontecendo. Eu acho que foi à noite mesmo. E nossa, a gente morreu de medo. Nossa, o que tá acontecendo? Todo mundo de pijama na rua. Foi muito engraçado. Eu acho que aqui no Brasil talvez nem seja uma coisa muito comum, mas eu lembro que lá eles faziam testes esporádicos. Você lembra disso? Lembro. Era tipo, sei lá, uma vez por semana eles tocavam um alarme de incêndio. Lembrei de uma coisa. Você lembra que o alarme tocava aí, sei lá, uma vez por semana? E aí, se você tocasse enquanto você tava no refeitório, você tinha que pegar a sua bandeja e sair. Você lembra disso? Nossa, lembro. Gente, imagina você tá deixar a bandeja lá. Você tá almoçando, você tem que pegue a sua bandeja, pega a sua comida e saia do refeitório, né? Treinamento de incêndio, tem que fazer o que mandam.
Nossa, sim. E aí, algum outro perrengue que você lembra que a gente passou por lá? Um outro perrengue que eu lembro que uma vez, se eu não me engano, não aconteceu mais vezes. Foi uma noite só que a gente tinha acabado de voltar do dia, assim, a gente tinha feito passeio, tudo, a gente queria chegar em casa e tomar banho. Aí a gente chegou e a água tava fria, não tinha água quente mais. Mas isso era uma questão do nosso chalé, então a gente começou a ir atrás de outras pessoas que estavam em outros chalés pra ver se eles não... Batendo na porta. Oi, posso tomar banho aí? Pra ver se eles tinham água quente pra gente tomar banho. Eu lembro desse perrengue, assim. Se eu não me engano, isso aconteceu logo num dos primeiros dias, porque eu acho que foi nesse dia que eu tomei banho na casa, né, no chalé de meninas que eram de Goiânia, porque o nosso grupo tinha um grupo que saiu de São Paulo, um grupo que saiu de Goiânia e um grupo que saiu de Recife, né? E aí, se eu não me engano, foi nesse dia que eu conheci ali bate-papo pela primeira vez com as meninas que foram de Goiânia, né? Porque a gente foi procurar outro lugar para tomar banho. E se eu não me engano, eu acho que essa questão do chuveiro ficar gelado, eu não tenho certeza. Você até me corrija se for isso ou se não for, mas eu acho que a questão do chuveiro é que tinha um limite de tempo que a gente podia tomar, não é? Sim, de banho. Sim. E eu acho que naquele dia esse limite era compartilhado com 2 chalés, eu acho, que era um na frente do outro. E aí eu não sei se as pessoas do chalé da frente tinham usado já toda a água quente, a gente chegou já não tinha mais pra gente. Então, não lembrava era um disso. negócio assim, tinha um limite, sim, eu lembro. Então, tá explicado se for isso, porque eu lembro, eu tenho essa memória na minha cabeça de ficar pensando assim, não posso tomar um banho muito demorado, porque a gente tem que compartilhar a água quente. Tem que dar pra todo mundo. É quase um Big Brother. Quase um Big Brother. Só faltam as câmeras. Só faltam as câmeras. Oi, tudo bem? Eu sou Amanda Nascimento, jornalista, e tô sempre acompanhando Por Onde Andei. Queria que você contasse um pouco sobre a rotina na escola durante o intercâmbio, se você teve contato com pessoas de outros países e como foi essa interação. Queria saber também se vale a pena fazer intercâmbio de 1 mês. Obrigada, beijo! Então fazendo por partes, assim, explicando por partes, a nossa rotina na escola era basicamente todo dia a gente acordava, às vezes a gente tinha aula de manhã e às vezes tinha aula à tarde, né? Você lembra disso que revezava, né? Verdade, acho que dependia da semana, né? Se eu não me engano era isso, algumas semanas a gente estava de manhã, algumas semanas a gente estava à tarde. E aí tinha 3 horas de aula e no restante do tempo a gente tinha atividades, né, para fazer ali no campus, então às vezes tinha esportes, né? Eu lembro que tinha um espaço que fazia uma baladinha, você lembra disso? Nossa, eu lembro. Então 2 vezes na semana tinha uma baladinha lá, botava um DJ e aí a gente super amava, nossa, tocava funk brasileiro, aí a galera se acabava. E também como a gente foi na época da Copa, né? Passaram os jogos num telão, inclusive maior vergonha pra gente. A gente assistiu o 7-1 na frente dos gringos. Sim, foi horrível. Todo mundo torcendo pra Alemanha e a gente crente que ia ganhar, assim, no começo do jogo. Depois foi Foi a pior coisa, assim. Foi assim, o auge da desgraça, aquilo que a gente passou, porque a gente brasileiro leva muito a sério o futebol, né? E aí, ainda mais quando a gente tá em outro país, então a gente levou blusa do Brasil, a gente passava tinta na cara, você lembra disso? Uhum, e a gente tava super confiante, nossa. Pô, pelo amor de Deus, o Brasil é reconhecido pelo futebol, né? A gente esperava ganhar. Sim. Nossa, e aí foi goleada atrás de goleada, a gente só queria buraco pra se esconder. Tava vergonhoso. Foi tenso, mas eu acho que ainda assim foi uma interação legal, já pegando uma parte da pergunta sobre interação com as pessoas, eu acho que isso, querendo ou não, foi uma forma de interação da gente, assim, brasileiros com outras nacionalidades. Eu lembro que tinha muito espanhol lá, e espanhol também gosta de futebol, né? Então eu acho que isso era mais uma forma de aproximar com eles. Então eu acho que a interação foi maravilhosa nesse ponto. A gente super conversava com as pessoas de todos os lugares do mundo. Sim. Eu lembro que tinha muito russo.
Uhum. E muito grego também, né? E muito espanhol. Eram essas as nacionalidades que mais... E os brasileiros, né? Porque brasileiro, a gente foi num grupo, se eu não me engano, éramos em umas 80 pessoas, não é? Nossa, não lembro ao certo, mas eram bastante. Mas, Era assim, a bastante. gente foi em muita gente. Então, assim, eu acho que os brasileiros eram um dos maiores grupos que tinha lá. E tinham outros tão grandes quanto a gente. Tipo, os espanhóis, né? A galera da Rússia. Eu lembro que, assim, os gringos que eu fiquei mais próxima, eu me lembro que era uma menina da República Tcheca, que ela mora em Praga. Nossa, verdade. Eu muito pra Praga pra visitar ela, pra conhecer Praga. Verdade. Eu fiquei amiga de um menino de Praga também, e depois eu fui visitar ele. Sério? Não acredito. Encontrei com ele depois. Gente, Foi que muito- máximo! Foi muito legal, assim. Você foi bom. muito tempo depois? Eu fui em 2017. É, 3 anos. 3 anos depois. E aí eu lembro que eu falei, ai, tô aqui em Praga, tal. Ele, tô no hostel, tal. Aí ele falou assim, nossa, do lado da minha casa. Daí a gente se encontrou num barzinho por ali. Gente, que máximo! O Adam, não sei se você lembra dele. Adam Polska. É esse? Eu lembro dele, eu lembro. Sim, nossa, eu juro. Gente, Foi que máximo. muito legal, foi muito legal. Essa é a melhor parte do intercâmbio, tá vendo? Uhum. Você fazer amizades com gente que você jamais teria contato, assim. Uhum. Porque quando a gente faz, eu sempre... Isso daqui já vai ser emendando na última pergunta, né? De se vale a pena fazer o intercâmbio de um mês ou não. Eu acho que não tem uma resposta certa para isso. Mas eu acho que a maior vantagem do nosso intercâmbio de um mês é que a gente teve contato com gente do mundo inteiro. Porque se você vai, por exemplo, assim, eu não descarto fazer as pessoas que fazem o intercâmbio, por exemplo, no colegial e passam 6 meses fora. Acho isso super legal, super válido. Quem tem oportunidade, faça. Mas, tipo, se você faz um intercâmbio dessa forma, você vai passar 6 meses, sei lá, nos Estados Unidos, só convivendo com americanos, né? Você não vai conhecer pessoas do mundo todo. A gente conheceu gente de tudo quanto é canto. Eu acho que, assim, se vale a pena fazer intercâmbio de um mês pra aprender inglês, não. Sim, vale a pena. concordo total. Eu vejo isso, assim, pela minha experiência também do outro intercâmbio que eu fiz. E eu fiquei 5 meses e pouquinho. E eu vi as pessoas que, como a gente fica mais tempo, eu vi as pessoas que chegavam pra ficar um mês pra aprender inglês mesmo. Foi pro outro lado do mundo pra aprender inglês. Tipo, não é o ideal, assim. O ideal é você ficar 6 meses no mínimo. Eu acho que assim, a minha dica seria, se a pessoa quer fazer um intercâmbio de um mês, eu acho muito legal se você vai com a ideia de, eu quero viver em outro lugar e entrar na cultura, viver como um universitário, como um estudante, sei lá, ou até às vezes tem intercâmbio de um mês para trabalho, mas não necessariamente para aprender uma língua nova, porque é um tempo muito curto, gente. Como que você fica fluente em inglês em um mês, né? Não tem como, Sim, qualquer não idioma. não tá. Que de qualquer forma, é uma das melhores coisas, assim, uma das coisas que eu mais tenho certeza que eu fiz certo, foi a gente ter feito esse intercâmbio naquele momento, sabe? Porque eu acho que, realmente, eu sinto que mudou a minha visão pra muita coisa, muita coisa. Sim, pra mim também. E a gente era muito nova, né? Então abriu a nossa cabeça muito, assim, o mundo é muito grande, tem muitas pessoas diferentes, as culturas são completamente diferentes da gente, da nossa, né, aqui do Brasil. Então, foi muito bom pra isso mesmo, assim. E sair da bolha, né? Tipo, eu, pelo menos, Exato. até aquela idade, eu acho que, assim, isso mudou um pouco depois da faculdade. Mas eu sempre fui uma pessoa muito caseira e muito familiar. E eu acho que eu tinha, inclusive, muito medo de sair da bolha, sabe? Muito medo de ir pra lá, ir pra cá. Então, eu acho que o intercâmbio foi uma das coisas que me ajudou a mudar isso. A realmente ficar mais solta, vai. Sim. É como se a gente se afastasse de tudo, de todas as crenças que a gente tem aqui no Brasil e abrisse a cabeça para um novo, assim, uma nova perspectiva até de personalidade, assim. Eu me sentia muito eu lá, sabe? Eu conseguia me sentir eu, era muito, muito doida, assim. Foi muito importante para mim essa viagem.
Nossa, eu concordo total. Ai, foi muito incrível essa viagem. Se eu pudesse, eu queria muito poder fazer ela de novo, sabe? Entrar na minha cabeça da época, só para poder viver esses momentos de novo, porque foi muito gostoso, muito gostoso. Assim, as poucas lembranças que eu tenho são assim, claro, as coisas que estão na minha cabeça, mas algumas fotos específicas, assim, eu tenho algumas fotos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu teria feito mais vídeo, sabe? Porque eu acho que vídeo marca muito, né? Uhum. A gente não tinha muito esse costume de fazer vídeo antes, né? Nem eu também, eu era meio desligada, esqueci de tirar foto, então com certeza eu faria mais fotos, mais vídeos. Ai, Fê, eu amei gravar esse episódio com você. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no Por Onde Andei. Eu achei incrível. E esse tema do intercâmbio eu já estava há tempos para falar sobre isso, porque é uma coisa que eu acho que muitas pessoas têm curiosidade para entender como que é o intercâmbio de um mês, né? Se vale a pena ou se não vale. E aí eu acho que é super válido a gente compartilhar nossa experiência, né? Para quem estiver aí ouvindo e tem interesse em fazer isso pós-pandemia, né? E se tiverem mais dúvidas, pode me chamar de novo, que eu posso responder as perguntas de intercâmbio de 6 meses, por exemplo. Verdade. Que é completamente diferente. É outra experiência, né? Eu não fiz intercâmbio de mais de um mês, eu só fiz esse intercâmbio mesmo que a gente fez juntas, mas eu tenho vontade ainda, quem sabe no futuro. Super incentivo. Ó, e quem tiver dúvidas, então, pode chamar a Fernanda, ela tá no Instagram, o perfil dela é @nanda7fe. Isso mesmo. Então podem chamar, pode mandar mensagem para ela. E você também me encontra no Instagram como @barbara_pereira e o perfil do podcast é @porondeandeicast. Inclusive, qualquer sugestão de tema, de convidado, vocês podem mandar pra gente lá no Instagram, tá bom? E muito obrigada a todos vocês pela companhia no episódio de hoje. Muito obrigada, Fê, pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, tá? Eu amei também gravar esse episódio e espero gravar outros aí com você. A gente vai se falando. Com certeza, vamos lá. Um beijo para todos vocês e até a próxima.